Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estão conseguindo me ouvir, me ver? Eu não estou conseguindo ver. Tive aqui um desafio tecnológico com o computador, enfim, estou no celular. Mas vai dar tudo certo. Tem o Super Larson aí que está me auxiliando para a gente fazer desse encontro aí, valorizar o tempo de vocês, que seja bem útil, e a gente faça desse encontro um momento muito rico para todos nós. Então, vamos começar, né? Então, todos sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem colocar no chat a profissão de vocês e, e da onde vocês falam, até se quiserem colocar LinkedIn, enfim, fique à vontade, porque eu tenho percebido, a gente tem um grupo muito diverso né, que está buscando informações sobre as práticas aí da NR1. Então, tem sido uma rica troca para a gente contribuir aí cada um com as suas vivências e experiências. Então vamos começar, né? Então a gente vai falar hoje aqui dos impactos dentro das rotinas trabalhistas, que são alguns, né? Eu falo que quando eu falo da atualização da NR1, para mim é muito tranquilo fazer esse trabalho, porque como advogada trabalhista, que trabalhei desde 2005 com a prevenção da gestão de riscos, é inerente da minha atividade a gente trabalhar. Só que agora a gente tem uma lei que obriga a fazer uma estruturação maior em relação dessas exigências, né, que são que as várias leis já nos colocam. E aí, o objetivo dos nossos 8 encontros agora é capacitar os profissionais de diversas áreas dentro das empresas para atender essa legislação de forma prática, para promover saúde mental e aumentar o engajamento, né, da produtividade. Então, eu vejo que a gente está olhando agora uma oportunidade, por uma obrigação legal, de fazer um trabalho necessário para a gente melhorar nossos negócios, nossas performances enquanto negócios, né? Para ter mais resultados, enfim, menos conflitos. Então, esse é o que eu vejo aí desses contextos. Lari, você pode passar o slide? Eu não estou conseguindo. Está tudo certo. Pouso Alegre, Benigna, né? Legal, Minas Gerais. Eu tenho acompanhado bastante gente que vem lá de cima, né? A gente está acostumado aqui, eu falo do Sul, sou de Curitiba. Então, aqui, quem sou eu, né? Eu sou a Isabela, sou mãe de 2 crianças, a Giovana de 9, o Gabriel de 8, e advogada desde 2005. Eu saí da faculdade com a minha monografia, que está aqui no escritório, se um dia se alguém quiser me manda, eu posso mostrar, que o tema dela era o ambiente de trabalho para formar melhores cidadãos. Então, a influência do ambiente de trabalho como um todo, né? Então, como esse tema, ele está comigo desde que eu saí da faculdade. Eu não conseguia entender na faculdade, quando a gente aprende o direito do trabalho, a gente aprende na perspectiva processual. Então, é o empregado e o empregador em conflito. E aí, eu sempre gostei de autoconhecimento, de entender as coisas na parte mais sutil, e para mim aquilo não tinha lógica. Né? Primeiro que daí no direito se entende ali a relação da onde que vem o patrimônio, ligado como que vem a legislação construída para proteger o patrimônio, daí chegou no final ali da faculdade, que foi nos últimos anos, que eu encontrei o direito de trabalho, eu gostei muito da matéria, mas eu não via a lógica daquilo que era ensinado para mim, tipo, empregado e empregador é só em conflito. Não, eles estão para o mesmo propósito, para um negócio se desenvolver, eles devem olhar para a mesma direção. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, tanto que minha monografia foi em relação a isso, para tentar mostrar, eu entender, né, nesse processo de como que o ambiente de trabalho poderia ser melhor para os negócios, para as pessoas e para a sociedade. E aí, nesse percurso, eu saí da faculdade, já tive a oportunidade de trabalhar praticamente com o meu próprio escritório, né? Eu trabalhei com uma transportadora e era um escritório de Londrina, um escritório de São Paulo, que exigia que eu estivesse fora da empresa, porque estava tendo uma situação ali de conflitos, enfim, de estratégias não legais. E aí eu tive a oportunidade de ter meu escritório,
e eles me apoiavam, enfim, esse escritório que eu prestava contas, que era de São Paulo, e eu sempre quis trabalhar com a parte preventiva. Então, eu consegui ter essa oportunidade, porque os escritórios não tinham essa visão, poucos, né, ainda trabalhavam. Depois da reforma de 2017, mais escritórios começaram a trabalhar na parte consultiva, mas eu já vinha desde sempre galgando, querendo entender sobre o assunto. Nesse caminhar, eu tive uma empresa de recursos humanos, né, a gente acha que dá conta de tudo quando a gente é solteira, é jovem, e por 6 anos, essa empresa de recursos humanos, eu trabalhei com a parte de recrutamento e seleção, a gente implementou áreas de recursos humanos. E aí, quando eu encerrei a empresa, eu quis entender assim, alguns pontos que, para mim, é a rotatividade e como que eu levava isso para o empresário de uma forma mais concreta, né? E porque assim, eu trabalhava com empresas como marcas fortes, que tinham uma rotatividade muito grande, e o problema não era da qualidade da recrutamento e seleção, tinha uma equipe grande que fazia. O problema estava dentro da empresa, dentro da vaga, mas como que eu ia mostrar isso para a empresa que aquilo estava sendo um ralo de dinheiro, aquela rotatividade deles, né? Um ralo de desperdício de dinheiro. E aí eu fiz o MBA em Gestão do Valor Humano nos Negócios, que eu terminei, acho que foi lá por volta de 2012, talvez, 2013, agora não me lembro exatamente o ano. E aí eu comecei a dar treinamentos na área de consultoria em relações trabalhistas bem forte, em grandes grupos aí, enfim, vim galgando, entrei na compliance, e eu fui fortalecendo a parte de consultoria, e hoje eu estou como consultora em sustentabilidade, né, dentro do eixo do S, que a gente fala do SG, eu sou social, que é as pessoas. Então, tudo que é ligado à gestão de pessoas, as pessoas dentro do negócio, hoje eu me considero ali uma especialista e uma pesquisadora no assunto. Então, e aqui, quando chegou a atualização da NR1, para mim foi muito bom, né? Porque agora eu tenho uma pressão de mercado para ouvir tudo aquilo que eu já reconheci e venho trabalhando dentro das empresas aí há algum tempo. Então, pode passar, Alisson, eu vou pedir aí desculpa para vocês, que eu vou ter que pedir para esse apoio, por conta aí da tecnologia. E aí, o meu escritório, né? Hoje eu tenho a Juliana, que é minha sócia, tem o Gabriel também, que é meu sócio, a gente tem mais 2 advogados, e a gente trabalha muito com a conformidade legal, né? Então, o escritório de advocacia busca atingir essa questão da conformidade legal, que é o cumprimento das leis. A gente faz parte de defesa, processo, a parte contenciosa. A Juliana, minha sócia, está à frente nessa parte do contencioso, que são os processos. Eu fico no parte do consultiva. E a gente tem como princípios, né? Que nossos clientes atinjam a conformidade legal, eles têm uma coerência entre prática e discurso, que aquilo que se fala é aquilo que se faz, é aquilo que está documentado, porque nisso eu consigo uma melhor governança, uma melhor gestão, né? Uma clareza e um menor risco para o meu negócio. E engajamento pela transparência, tanto com colaboradores, com acionistas, clientes, com o mercado como um todo. E o engajamento pela transparência, a gente materializa através da documentação. Então, ter políticas bem claras, essa documentação que vai dar transparência e dar coerência entre prática e discurso, né? Então, quando eu aproximo a prática daquilo que eu faço, aquilo que eu estou falando, eu estou diminuindo meu risco, eu estou aumentando o engajamento, o trabalho e engajamento das pessoas. Porque se eu tenho um afastamento do que aquilo que eu falo e daquilo que eu faço, eu tenho mais risco e um descrédito da minha palavra, né, daquilo que eu me comprometo a fazer. Então, o nosso trabalho consultivo ele é pautado muito nesses pilares, né? E a sustentabilidade corporativa é dentro do SG, que a gente faz relatórios, construi métricas, indicadores. Trabalho muito com a Agenda 2030 como framework, né? Hoje eu faço parte da comissão do Pacto Global, sou vice-presidente aqui da OAB Paraná. E também dentro do Pacto Global da ONU Brasil, estou na frente da liderança aqui do Paraná para ajudar aí a acelerar essa agenda. Pode passar, agora vamos entrar aqui, só para vocês saberem, né, quem que é a Isabela que está falando com vocês, o que eu posso ter de experiência. Então, a NR1, o que mudou, né? Ela é uma exigência legal, com clareza, com prazo para acontecer essas obrigações. Então, a gente tem aí, ela já está em vigor, a gente tem até dia 25 de maio para fazer as adequações de 2026, mas já está acontecendo, sim, fiscalizações em relação a ela, e as nossas defesas
nas fiscalizações que nossos clientes estão recebendo, no sentido que ainda a lei não pode ser imposta a multa, né? Porque a gente tem umas consequências que são graves. Ela, além de impactar, eu vejo negativamente em relação ao clima, que aí está o intangível, que agora a gente vai ter que tornar tangível, ela impacta na atração de fiscalização e as multas são pesadas, tá? As multas, a mais em conta, assim, vamos dizer assim, eu não consigo falar um valor exato, porque há empresas com 0 a 10 empregados, aí tem dois tipos de riscos, e que ela divide, mas assim, a mais em conta ali é a R$ 350 por empregados, que é na faixa de 0 a 10 empregados. E aí ela vai subindo em recorrência, então ela é realmente alta, e as fiscalizações elas estão acontecendo com base na documentação da empresa. Então, ela vai ver lá o programa de gerenciamento de risco, a empresa ela é uma empresa que tem uma atividade fim, exemplo, uma transportadora, o fim dela é transporte, ela vai ter motorista. O fiscal, ele sabe que motorista tem o risco da estrada, tem risco disso, daquilo, aí ele vai olhar naquele documento que a empresa é obrigada a apresentar, se ele tem aqueles riscos identificados. Não tem aqueles riscos da atividade, ele já tá autuando as empresas para fazerem uma defesa administrativa e a gente discutir essa multa aí que estão querendo ser aplicada. Então, tem sim consequências graves, é pesado e exige aí um momento de autoanálise. Tá? Mas eu vejo assim, consultoria especializada é necessário, a norma obriga uma análise de clima, de entendimento de satisfação das pessoas e que riscos esse ambiente pode oferecer para aquelas pessoas que estão ali dentro. Então, é um autoconhecimento da pessoa jurídica, da sua identidade, né, enquanto ambiente, enquanto qualidade das relações dentro desse ambiente de trabalho. Pode passar, Alisson. Então, aqui agora, né, falando dos riscos psicossociais, é o marco regulatório no Brasil. Isso não é novo. A gente está falando de várias legislações que já vinham acompanhando esse movimento aí de melhores práticas, vamos dizer assim, de gestão, para uma conformidade legal atrelada a um bem-estar e saúde das pessoas. Né? É uma evolução do cuidado com a saúde e bem-estar, é uma norma de saúde, no tanto que a NR1 ela já tratava, né, dos riscos ocupacionais, mas ligados às questões físicas, né? Então, ergonomia, audiometria, ambientes perigosos, insalubres, salubridade do ambiente, então tudo isso já eram riscos mapeados, identificados dentro da documentação que a NR1 impõe. E agora a gente tem a questão do psicossocial. E aí a gente tem, aqui eu vejo que a gente está vivendo uma evolução legislativa que vai de encontro com conceitos e normas internacionais. Então, aqui eu trago a ISO 45003, que é a primeira norma internacional focada exclusivamente no risco psicossocial. Essa norma é empresas que já trabalham uma agenda de sustentabilidade, que já trabalham uma agenda ESG, já estavam de olho para fazer essa adequação, ou que tiveram algum problema de fiscalização ou de ocorrência, que isso é muito comum, que ao meu trabalho acontecia antes, a recorrência é quando acontecia um fato indesejado na empresa. Exemplo, teve um caso que teve uma situação de assédio com menor envolvido, com droga, foi muito pesado, com um estagiário, alta liderança, e aí a empresa veio para a gente reconstruir aquele ambiente de trabalho, tratar aquilo. E aí a gente cuidou do risco psicossocial, fez um trabalho de implementação de melhorias, trabalhou a ISO, todo um processo de evolução. Foram 8 meses que a gente teve que tratar daquele assunto, acolher aquela dor daquele ambiente, daquelas pessoas envolvidas, com melhores práticas. E a gente pega como diretriz as normas ISO. E a ISO, a PR 2030, que ela traz as diretrizes de mercado e reputação, que aqui a gente encaixa a agenda de ESG, que é ambiental, social e governança, dentro da gestão. Esse olhar do tripé da sustentabilidade.
Se eu estiver falando alguma coisa que vocês aqui, ó, Isabela, não entendi isso, repete aquela parte, fiquem à vontade, pode abrir aqui o microfone. Eu acho que o diferencial dessas aulas aqui é essa possibilidade de a gente trocar, tá? Senão a gente grava a aula, libera lá, mas a ideia é que vocês estar aqui que possam a gente trocar, vocês trazerem dores e desafios de vocês e eu possa contribuir com a minha experiência. E aí, dentro da legislação brasileira, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vem tratar de questões de dados sensíveis, onde a saúde está colocada como dado sensível, então aí eu tenho que estar adequado o meu negócio à LGPD. A gente tem a atualização da NR 17, que trata de ergonomia organizacional do trabalho e traz uma atualização com foco psicossocial, isso aconteceu em 2021. Em 2022, a gente teve a Lei 14.457, que ela é a lei Emprega Mais Mulheres, que ela trata essa legislação, é um programa, né, Emprega Mais Mulheres, o nome da lei, ela trata de vários itens que são recomendações e boas práticas que estão alinhadas com a PR, com a PR 2030 e com a ISO 45003, tá? Então, essa lei ela já traz, mas ela traz de caráter facultativo para as empresas essa possibilidade de inovar em relação à gestão. Então, aqui, quando eu falo apoio e parentalidade, eu posso construir benefícios para os meus empregados, pais, poderem sair ao cuidado dos seus filhos menores, não só a mãe, a mulher, né? Então, a gente traz a quem tem um menor, então ela traz o conceito da família como olhar de tutela para uma criança, não só o papel da mulher nesse encargo. E traz várias questões de flexibilidade, de jornada, mas com caráter facultativo, que é bom para a empresa, que permite ela ter uma flexibilidade com segurança jurídica, né? Coisa que antes era mais desafiador, né? Ela queria até fazer e não conseguia. E em caráter obrigatório, ela traz as questões de obrigação de ser tratada a questão do assédio no ambiente de trabalho, com treinamentos, com boas práticas aí de combate ao assédio, que é um risco, está ligado diretamente com o risco psicossocial. A gente tem a Lei 14.611 de 2023, que é a Lei de Transparência Salarial e Equidade de Gênero, que é uma lei que ela vem mexer num tema tabu, que é a remuneração dentro das empresas, né? Então, quando eu lá me formei, tinha clientes que eu atendia, processo que eu atuei, que a remuneração era paga em envelope, que eu não sabia quanto que era o outro recebia. Não que agora vai saber quanto que o outro recebe, mas a empresa é obrigada a ela mostrar as diferenças salariais existentes dentro de um relatório, dentro de um programa fornecido pelo governo federal, e ela tem que dar publicidade em seus meios de comunicação, nos seus sites, nas suas redes sociais, enfim, num formulário que o próprio governo estabelece, né, dentro desse sistema. E aí a gente teve em 2023 a NR5, que é atualizada, colocou na CIPA a obrigação também de cuidar da prevenção de assédio e violência no ambiente de trabalho, que está ligado a risco psicossocial. E a gente tem, em 2024, a publicação da Lei 14.831, que é a certificação em empresa promotora de saúde mental, né, que o governo, a cada 2 anos, tem essa campanha, vamos dizer assim, e para oferecer esse certificado. E aí é um incentivo para um equilíbrio entre vida, trabalho, e aí o governo pesou, né, essa questão da saúde mental hoje é um grande peso para a previdência privada. Então, a gente tem aí números alarmantes, crescentes exponencialmente em relação aos riscos psicossociais, afastamentos por conta disso. Então, isso tudo aqui é rotina trabalhista, né? A cada 6 meses, se eu tenho mais de 100 empregados, eu tenho que gerar o meu relatório de transparência salarial, que com os dados social, tudo meio automatizado, eu tenho que dar publicidade a esses dados, eu tenho que olhar para esses dados, levar para a minha autodiretoria e falar o que nós vamos fazer com isso. Ó, aqui tem diferença, ou não tem, ou nós só temos homens aqui, o que nós vamos fazer? Enfim, passa a olhar para essas questões. Então, o RH hoje, a área de gestão de pessoas, mais do que nunca, ele recebe um poder de ser mais estratégico. Ele precisa ser algo que eu sempre acreditei que é, né? O coração da empresa é a área de gestão de pessoas. E agora a gente tem um empurrão, pode passar, esse empurrão que é... Larson, pode passar a aula, por favor?
que é para transformar esse ambiente de trabalho em um lugar mais saudável, né? Então, a gente está dentro da NR1, que é essa nova legislação, que a NR1 já tem, né? Essa nova atualização é o gerenciamento de risco ocupacional, ele passa a ser exigido para eu ter o meu risco psicossocial tratado. Então, eu vou olhar previamente para eu entender quais são os meus riscos, mapear eles, e eu vou ter eles documentados dentro de um programa de gerenciamento de riscos para que eles não aconteçam, sejam mitigados, eu esteja olhando para aquele. Então, a inclusão obrigatória dos riscos psicossociais no PGR, isso eu falei no início, e aqui é um ponto que merece muito destaque para vocês. Eu até tenho a fiscalização. Se alguém quiser me mandar aí uma mensagem no WhatsApp, eu posso até mandar ali. Eu já tirei os dados da empresa, enfim, para vocês verem como que essa fiscalização acontece. Ela, no caso, ela deixou bem claro que a empresa ela não identificou, por conta das funções que ela tem, os riscos que é inerente à função dela. Então, uma escola tem o risco dos professores de sobrecarga, enfim, então ela tem que ter uma transparência de jornada, ela tem que dizer qual que é o risco que ela identifica e como que ela trata e como que ela monitora esse risco. Então, eu tenho uma transportadora que tem motorista, que tem risco de estrada, de acidente, né? Mas a gente tem treinamento, a gente tem uma campanha de velocidade baixa, que ganha prêmio, a gente está tanto tempo sem acidente, é comunicado quando tem acidente de tal maneira. Então, assim, isso tá sendo olhado pela organização. Então, eu tenho que ter isso para dizer numa fiscalização e numa defesa. Se eu não tiver, eu estou com problemas bem complicados. Tá? Então, eu tenho risco, eu tenho PGR, mas o PGR não fala aí do risco de exposição da estrada dos meus motoristas. Então, o PGR está falho. Aí, hoje, eu entendo, né, a minha tese de defesa é que não está valendo, eu não tinha essa obrigação antes da atualização da NR1. Agora eu tenho que estar no processo de adequação, então eu estou fazendo, vou ter que mostrar que eu estou fazendo alguma coisa nessa defesa. E para a partir de 2026, maio de 2026, eu não vou ter o que fazer, daí a multa vai ser certeira. Tá? Então eu tenho que identificar, avaliar esses riscos, se ele é um risco abrangente, ele é ergonômico, se ele é de acidente, se ele é psicossocial, qual que é a recorrência, a probabilidade, é um risco baixo, é um risco alto. Então aqui a gente entra muito nos conceitos de compliance, né? Matriz de risco, avaliação contínua com participação dos trabalhadores. Então aqui entra também uma rotina trabalhista, essa rotina de comunicação. Então, não é uma palestra que eu vou atender ao meu risco psicossocial. Vai ser uma trilha, um programa de comunicação anual, que eu vou usar o DDS, que é o Diálogos de Segurança, para falar sobre isso. Nos e-mails vai ter essa atividade. Na semana da CIPAT vai ter essa questão. Enfim, está aquilo amarrado dentro daquilo que são os meus riscos. E aí é uma coisa muito individualizada, né? A gente, cada negócio tem suas peculiaridades. Então, não é uma coisa que a gente consegue trazer assim para todos da mesma maneira. Integração entre as áreas, né? Eu vejo que a área de segurança, saúde, trabalho, de gestão de pessoas, o jurídico, as lideranças, elas precisam estar preparadas. As lideranças, elas estão na frente, né? São linha de frente. Então, é elas que vai ter ali uma situação que vai receber quem sabe, um atestado ou um comunicado de um profissional, de um trabalhador que não está bem de saúde, que ele está com algum problema sério, e saber como ela conduzir aquela situação vai fazer a diferença na vida das pessoas, na vida dos trabalhadores, na vida e na segurança jurídica da empresa. Aqui um exemplo que me vem à cabeça é o caso da nossa, hoje eu tô com a cabeça ruim, é segunda-feira. Da BR Food. Da BR Food, não sei se vocês acompanharam. Eu até gravei um vídeo falando sobre esse caso. Eles tinham uma funcionária, ela estava grávida de gêmeos, né? Ela trabalhava na linha de produção,
e ela começou a sentir dores abdominais, né? Entrou em trabalho de parto, ela estava com dor, e ela pediu para se ausentar para o líder dela, para ela ir ao médico. O líder dela não deixou, ela voltou, dela só que ela teve mais dor, ela estava saindo da empresa para pegar o ônibus, e ela teve, praticamente na recepção ali, na saída da empresa, nasceu 2 meninas gêmeas, e as meninas acabaram falecendo. Então, uma história muito triste, muito pesada, e aí a BRF Food, né, colocou na BRF, colocou na sua defesa e nas matérias, assim, que tem campanha, acompanhamento para gestante, tem os trabalhos internos para isso. Mas o que faltou? A liderança, saber como conduzir naquele momento, que ela tem um médico que trabalha aqui, chamar uma ambulância, entender, né, o que é prioridade, qual que é o risco. Olha o risco reputacional da empresa, a imagem da empresa, quanto negócio, 2 vidas foram perdidas que não voltam mais, né? Então teve condenação já, né? 150 mil de indenização por danos morais, não recupera, né? O trauma que foi essa família, jamais, mas é o que as empresas têm que olhar, sabe? Então, a gente vê, assim, em relação à liderança, é muito importante a capacitação e entendimento na hora, porque é ali que vai fazer muita diferença. E o RH é todo o que vai fazer rodar essas informações e conectar, então ele é muito estratégico para isso, para essas rotinas estarem alinhadas e conectadas. Não é uma coisa isolada, ela é sistêmica. Eu falo que não é nem transversal, né? Porque transversal passa, ela é sistêmica, ela passa por pontos diversos da organização e deve se conectar com eles. Então, aqui, comitês é uma estratégia muito legal de implementação, que eu vejo que está dando muito resultado dentro das empresas, que ajuda na comunicação, diminui os problemas, e ajuda no entendimento dessas áreas diversas da organização, e uma troca com a outra, para fazer essa gestão ser eficiente e reverta para o negócio, né? Ali reduzir riscos e conflitos e tudo mais. Então, aqui a gente está falando de um processo de melhoria contínua, né? Muitas empresas, antes da legislação, já faziam, aquelas que estão listadas em bolsa, por pressão de mercado, teve clientes que prestam serviço para outras empresas que estão na bolsa, que eram obrigados a fazer esse trabalho, indicar suas taxas de turnover, ter um programa de retenção, ter um programa de desligamento, ter um programa de inclusão, era uma obrigação de mercado, mas hoje tem a lei, né? E aí aqui é uma flexibilidade para MEIs, pequenas empresas, né? Ela dispensa do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco, em alguns casos, e tem que entrar no sistema no site do governo que sai um atestado de dispensa. E quando eu tenho a dispensa do PGR, não me eximo da obrigação de gerenciar o risco, né? Então eu tenho que gerenciar dentro da minha realidade, mas como a minha realidade é uma estrutura menor, eu não tenho esse PGR, essa obrigação do PGR, mas a gerenciamento de risco eu tenho que fazer por conta do meu negócio, pela obrigação que eu tenho das pessoas que estão trabalhando para mim se sentirem bem no meu ambiente, né? Aqui eu já falei da fiscalização, né? Está nessa fase educativa. Então aqui eu falo, né? A NR1 é um convite à mudança cultural. A gente vai tratar de questões culturais, como eu falei, remuneração, transparência de remuneração, a gente vai falar de saúde mental, de assédio. Eu comecei a dar treinamento, meu primeiro treinamento de assédio foi em 2011, em Barueri, numa transportadora. Lá eu não cobrei para dar esse treinamento. Era um cliente meu que queria diminuir as ações trabalhistas, que é um contrato de escritório mensal. E desde então, há vários clientes que fecharam para a gente, os treinamentos faziam parte da nossa entrega, porque nosso objetivo com os clientes é ter menos ação trabalhista. E eu só vou conseguir ter menos ação trabalhista se as lideranças sabem os limites da relação de trabalho, os seus deveres, como documentar aquilo que fazem com clareza e transparência. E aí esse trabalho é um processo contínuo, né? Então, aqui mexe na cultura, no entendimento, se eleva o nível de conhecimento e obriga as empresas a olharem para os fatores que são adoecedores, né, do modelo atual de produção e gestão de pessoas, para que seja possível a gente construir ambientes que sejam mais saudáveis, éticos e produtivos. A gente reclama muito da produtividade no Brasil, né? Temos uma baixa produtividade,
Mas eu acho tão engraçado, assim, né? Ah, então tá, é baixa produtividade, a gente vai terceirizar. E aí vai resolver a tua produtividade? Não resolve. Alguém terceirizou e melhorou a produtividade? Não, para de pensar, mas continua. Às vezes até piora. Então, a gente tem que agora, essa lei a gente está sendo forçado a olhar para questões profundas que estão enraizadas no nosso modelo produtivo e se libertar, entendo assim, de ver o que não funciona e faz uma limpeza. Dá trabalho, é investimento, mas eu garanto que quando bem feito, ele é transformador e gera muito valor para a empresa, para as pessoas e para os negócios como um todo. Pode passar. Então, aqui, e o que a empresa precisa fazer, né? Então, a gente fala que primeiro passo é o diagnóstico, é olhar para a minha realidade, eu entrar nesse processo de autoconhecimento, avaliar quais são os meus riscos, aonde que eu estou mais vulnerável, e trabalhar de forma preventiva em relação a eles. Tem o diagnóstico, ele merece ser um tempo imersivo, maturação, não é toque de caixa. Se alguém vier para vocês prometendo que em 6 meses implementa a NR1, tá, 6 meses até dá para ser, depende do tamanho da empresa, mas que vai fazer um trabalho assim, você em 2 semanas, 3 semanas, um mês, não acontece. Tá? Vai depender também da gestão da empresa. Tá? Mas é algo que deve decantar. Então, você faz o diagnóstico, decanta ele, entende bem ele, e você vai fazer teu plano de ação. Identificou teus riscos, você vai ver quais são as atividades ou as áreas impactadas e estabelecer qual que é o de maior risco, de menor risco, que são prioridades, quem são as pessoas responsáveis pela implementação, quais são as medidas preventivas e corretivas necessárias. O plano de ação também deve ser feito com muito cuidado. E agora que a gente está ainda nesse tempo de adaptação aí à norma, a gente pode ter esses tempos que eu estou te falando aqui, né? Então, fazer um diagnóstico com calma, fazer com entrevistas, entender, mapear clima e tal. Depois eu construo um plano de ação, eu envolvo as pessoas que vão participar desse plano de ação, documento essas pessoas que elas têm que ter relações de confidencialidade e obrigações em relação a isso. Aí eu entro na fase de implementação, que é onde eu faço as intervenções estruturais, aonde eu vou mexer efetivamente, né? Então, ver o que é aquilo que eu planejei, aquilo que faz sentido, nós vamos implementar. E quais são as medidas? A gente começa por medidas de alto impacto e baixa complexidade para gerar um resultado mais rápido e motivador, né? Sempre essa é a minha dica aqui de escolha para começar dentro do PGE, do que foi feito no PGR. E aqui é o programa de gerenciamento de risco acontecendo, né? É o PGR vivo dentro da organização. Aqui a gente vai ter os indicadores, construção dos indicadores para fazer o monitoramento, para ver aquilo que está dando certo, o que não está dando certo, o que está pior, onde está maior a minha recorrência. E aí ajustes vão ser necessários, né? Todo o processo, é um processo de melhoria contínua. Pode passar. Aqui, né, o jurídico e RH jurídico e liderança. Eu acho que as rotinas trabalhistas, elas são desenhadas muito por essas áreas. Aqui a gente vai, quando a gente fala lá, né, do diagnóstico, a gente vai ter um médico do trabalho, segurança no trabalho, que vem ajudar, até a parte aqui de ergonomia, né, no plano de ação. Mas a gente está falando de rotina, a gente vai falar essa nova abordagem, existe uma empresa, uma postura mais estratégica e menos burocrática. Então, eu falo que é uma oportunidade da gente ver o que funciona e fazer uma limpa de casa. Eu vejo muito, acompanho muito a área de gestão de pessoas que muitas vezes elas estão com tantas obrigações de documentar tantas coisas que essas informações elas não chegam a lugar nenhum, elas não vão para reunião de alta liderança. Então, aqui a gente vai entender o que é necessário para mexer nas estruturas, né? Então, não basta ter um documento arquivado, é preciso que o GRO e o PGR refletam a realidade da empresa e orientem ações práticas para promover a saúde e proteger a saúde e a vida dos trabalhadores, né? Então, propor ação efetivamente.
E o mais importante é que essa gestão seja contínua, participativa, então que haja o entendimento dos empregados, que eles sejam parceiros na comunicação de riscos identificados e na implementação dessas soluções, ou seja, integrado à cultura que faça parte do dia a dia das empresas. E assim, como que essas áreas devem estão se preparando? Vocês aqui, alguém quer abrir o microfone para a gente conversar sobre isso? O que vocês veem assim? Como que está o RH da empresa que está, do jurídico? Você acha que eles estão de olho? As lideranças estão falando o quê sobre a... Alguém quiser abrir o microfone? Ninguém quer. Então tá, pessoal, vamos lá, continue eu aqui. Essas áreas, elas devem fazer parte do processo de identificação de risco. Eu acho que o diagnóstico, né? A gente volta nesse momento agora inicial, é a gente se voltar, sim, para o diagnóstico, entender quais são os riscos e essas áreas estarem juntos para construir a solução. Não é uma atividade sozinha, é uma atividade que esse tripé aí, ele vai ser extremamente importante, porque a gente vai ter que documentar para dar clareza, para registrar que foi feito o monitoramento, para registrar que aquela obrigação não era da empresa, para ter um processo de admissão muito bem feito, para que seja identificado potenciais situações que a pessoa já tenha vindo para o ambiente de trabalho adoecida, né? Que aquela situação de saúde mental ela não aconteceu no ambiente de trabalho, ela já veio de outra externalidade, então a gente vai ter que ter essa integração, muito cuidado, né, na hora de receber um colaborador. As lideranças preparadas para acolher ou fazer as intervenções que façam sentido. Então chega um trabalhador lá que está muito cabisbaixo, está diferente, está esquisito, e aí você olha para ele e manda trabalhar, tal, e já aconteceu uma situação dessa, e no final do dia esse trabalhador acaba tirando sua própria vida. Enquanto que ali ele poderia, o liderança, saber conversar, conduzir alguma situação, como essa que eu te falei também da BR Food. Uma empresa que trabalha muito essa parte de treinamento e de gestão de risco psicossocial há muito tempo é a Petrobras, aqui no Brasil. Eu acredito que seja aí esteja entre as número 1, assim, de bagagem no assunto, por conta de como que você vai mandar um trabalhador para a plataforma de petróleo para ficar uma semana lá, 10 dias, isolado com alguma questão de saúde mental. Então, o risco é muito alto. Então, há sim um controle muito grande em relação a isso, né? Dentro do procedimento deles de trabalho. E aí eles trabalham muito com essas lideranças preparadas para olhar para isso, e as lideranças também sendo olhadas, né, gente? Porque a gente vê as lideranças também estão adoecendo. Então, a gente está vivendo uma pandemia. E aí o jurídico também, o RH também. Então, é um tratamento coletivo, a gente olhar para as nossas áreas, para as nossas rotinas e tratá-las, começando pela área de gestão de pessoas, começando a olhar para como a gente controla a jornada, que nível de transparência é a nossa jornada. A gente tem aqui um banco de horas, mas o banco de horas não é documentado. Então, agora, essa questão que poderia virar um risco trabalhista no seu trabalho, além desse risco trabalhista, ele tem esse risco psicossocial, que aí vai vir uma indenização maior, se a empresa não tem uma clareza dessas regras de banco de horas, ela vai ter, se ela tiver um afastamento e a pessoa alegue excesso de jornada e ela não tenha como provar, ela pode ter uma fiscalização. Então, é muito grave, e é muito complicado e merece, sim, uma atenção para ser feita da melhor maneira. Pode passar. Aqui a gente está falando, né, das obrigações, da responsabilidade. Então, a empresa, ela tem, quanto empresa, ela fornecer os recursos adequados, estabelecer políticas claras, demonstrar compromisso com a construção de um ambiente saudável. Então, ela tem essa obrigação de fazer a parte de governança. Então, ela treinou a liderança, ela tem que ter materialidade que ela treinou, do que ela investiu, quanto que ela gastou, quais foram os temas que foram nesse treinamento. Ela fez uma campanha de conscientização
ela também tem que documentar essa campanha, aplicar uma pesquisa depois para dizer que resultados que deu essa campanha. Ela tem um programa de escuta lá, um programa de escuta ativa. Então, quem são as pessoas que foram nesse programa? Não o nome, mas perfil, que dias essa escuta ela é utilizada, ou tem uma área que usa mais, ela vai ter que trazer, ter essas ferramentas de acordo com a sua estrutura, dos seus riscos. Então, ela parte do diagnóstico, né? Eu vou criar um programa de escuta aqui na minha empresa. Mas tem que entender que o teu funcionário, ele vai usar esse programa de escuta, ele tem acesso. É por e-mail, não, mas aqui é operação, é operário de obra, ele não vai ter e-mail, eles não usam e-mail aqui na equipe. Então, como que vai ser esse canal? Então, essa reflexão sobre o que faz sentido para o teu negócio é muito importante, e a empresa, sim, tem que ter esses recursos que fazem sentido para que haja essa gestão. Os gestores devem estar atentos aos sinais, problemas de suas equipes, intervir, tem responsabilidade, é dever do papel de um gestor. Então, ele pode, sim, responder na pessoa física se a empresa tiver uma estrutura e ele se omitiu de usar aquela estrutura, e ele pode ser também responsabilizado. Então, é muito importante que ele entenda a sua obrigação, seus deveres. E o colaborador, cabe a ele entender também, ele tem que ter esse conhecimento e reportar quando for algo indesejado. Algo que ele perceba que não está legal, ele tem que ter um canal. Hoje a gente tem a CIPA, tem os canais de escutas, para ele buscar aí com a empresa construir um caminho. Então, é um caminho, é um processo, vamos dizer assim, de maturidade de gestão, né, como um todo. E não é fácil, né? Então, hoje vai precisar de um RH com olhar estratégico, que ele saiba reconhecer o momento que a organização está, para onde que ela está indo, aonde que vai ser os riscos que vão ser identificados, para mapear. Né? Então, sobrecarga, conflito, o que está acontecendo, tem isolamento naquela área, tem maior turnover em outra área. Ela vai ter que promover espaços de acolhimento, de escuta, e incluir critérios que sejam avaliados, né? Como eu falei na questão anterior e nos momentos de contratação, desde a admissão até o desligamento. O jurídico vai construir esses documentos, vai relatar, vai dar estrutura formal, transparência para essas boas práticas que a NR1 determina que tenham. E vai atuar na mitigação, né, em relação a esses riscos, enfim. E a liderança, elas vão ter que ser capacitadas para identificar, promover, ser responsável pela tutela desse ambiente, ser um exemplo. E aí a gente entra nos colaboradores, que eles vão ser impactados por toda essa estrutura, e aí eles vão ter a voz deles dentro do texto da NR1. Eles têm que ter voz para reportar aquilo que eles entendem que é inadequado. Então, eles vão ter que ser comunicados dos riscos que existem naquele ambiente e participar dessa comunicação. Então, é muito cuidadoso, a gente tem que cuidar para não identificar riscos que não são nossos e quando identificar os que são nossos, tratá-los. Aí, um ponto que impacta aqui bastante nas rotinas trabalhistas é que se eu tenho um afastamento de doença mental, de saúde mental, quando que eu vou ter que emitir uma comunicado de acidente de trabalho, a CAT? Como é que fica a CAT em relação à saúde mental? Ela está conectada com o PGR. Então, o PGR que vai dizer se eu tenho um afastamento de saúde mental, se eu tenho obrigação de gerar uma CAT ou não. E se eu não tenho um PGR bem feito, fica complicado dizer que não é minha obrigação, porque eu vou ter que ter elementos estruturais de gestão e de governança para afastar de mim a obrigação de gerar CAT. E eu já tive situações que ocorreu afastamento por burnout no contrato de experiência, com 2 meses de contrato de trabalho. E aí, como é que faz? Para você questionar um atestado médico de burnout, na experiência burnout se desenvolve por sobrecarga de trabalho. Aqui a gente identificou falha na contratação, falha no processo de admissão, que estava também uma pressão ali errada do colaborador, que ele tinha que se adequar à empresa nesse prazo, senão, e sem informação exata do que ele precisava ser feito.
Então, assim, é muito delicado e importante e estratégico. Eu não vou conseguir fazer uma documentação na hora que a ocorrência acontece. A documentação ela é feita previamente, ao longo do contrato de trabalho, no dia a dia da empresa. Então, esse um ponto assim, bem também importante para se ter atento, que ele é construído ao longo da jornada, né? Ao longo do contrato, no dia a dia da empresa. Então, ele está diretamente ligado à cultura do negócio, a forma como eu faço a minha gestão, como que são minhas práticas diárias. Pode passar, Alisson. Então, assim, a gente está falando de práticas que já existem, né? Já tem práticas, muitas empresas já têm as ações. Agora a gente precisa conectar a saúde mental e dar uma estrutura mais robusta. Então, aqui, para mim, a chave é documentar, integrar e dar intencionalidade a essas práticas. Então, um exemplo de uma fiscalização de um cliente meu, eu sei que essa empresa a gente trabalha bem forte na parte preventiva com eles, mas o PGR deles estava falho. Não fui eu que fiz, tá? Não acompanhei, nem acompanhei essa parte. A gente faz a parte trabalhista, antes não estava conectado com essa área de segurança e saúde no trabalho. Agora eles nos chamaram para não conectar o jurídico com a área de segurança e saúde no trabalho deles, para a gente rever esse PGR e ajudá-los a construir. Eu falei assim: agora a gente precisa construir um mapa mental de tudo que vocês já têm, porque tem várias coisas que a empresa já tem, e dar essa intencionalidade. Então, eu tenho esse risco em relação aos motoristas que estão nas vias públicas de asfalto, mas eles têm esse treinamento para isso. Tantas horas de treinamento, eles têm esse equipamento de segurança nos caminhões, tem as ações que a empresa faz voltada para essa gestão de risco. No caso deles, eles não está mapeado, eles não conseguiram entregar para o fiscal essas informações que o fiscal olhou, se eles reconhecem, realmente fazem um monte de coisa. E agora a gente vai ter que documentar isso, daí entra o jurídico. E aqui, para fechar, aqui nesses momentos finais, eu quero agradecer a participação ali de vocês que estão comigo aqui, né? É muito importante, porque a gente está aqui, estou me desafiando nesse mundo digital. Aqui a ideia realmente eu quero escalar, mas como é que eu vou escalar com uma coisa que é única e individual? Então é importante que a gente tenha essa conversa para entender quais são as dúvidas de vocês, para vocês entenderem e conseguirem ser capazes de fazer dentro do negócio de vocês. Alguém queria comentar, abrir aqui, trocar uma ideia? Quais práticas a sua empresa já adota que podem ser conectadas à NR1 ou escrever no chat para eu comentar? O que vocês me dizem sobre isso? Alguém no chat? Dá uns minutinhos se alguém já estiver escrevendo. Então aqui a gente pode falar em banco de horas. Quais os itens auditáveis? A gente vai falar em banco de horas, realmente auditável, política de remuneração, é, histórico de canal de denúncia, respeitando, né, o sigilo, relatório de transparência salarial, taxa de turnover, histórico de atestados médicos. Esses são os básicos, tá? São os carros-chefes aí para fazer o início de um trabalho. Aí as organizações de acordo com as suas peculiaridades, né? E aí o documento central, assim, a linha central dessa fiscalização e auditoria é o PGR e o GRO. Aí são a coluna vertebral, e aí tem essas ramificações. Em relação a home office, política de home office, política de pausas. Então, vai depender muito da organização, né? Das práticas da empresa, mas esses aí são os básicos a serem feitos. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Pode passar, Alisson.
Então, gente, eu e a Juliana, né, minha sócia, o ano passado a gente deu muitos treinamentos de combate a assédio no ambiente de trabalho. Teve empresas que a gente treinou 100% dos empregados, muito treinamento. E aí aconteceu de que algumas dessas empresas, muitas delas, na verdade, turnover, né? Rodou liderança. E aí, Isabela, vamos treinar todo mundo de volta, o que a gente vai fazer? Vem só para 3, 4. E às vezes é caro, né? Logística, a gente fora de outros estados. E aí a gente, no início do ano, a gente resolveu gravar esse curso. Então, é o ambiente de trabalho, seguro e produtivo, da saúde mental, da obrigação legal ao impacto. A gente fala desde a questão das legislações até a promoção do impacto positivo, né? Essa abordagem de a gente olhar para isso como uma oportunidade de melhoria. É um investimento? É um investimento, mas é um investimento para a melhoria. E nesse curso, ele é de 1 hora de duração total, são várias aulinhas curtas. Ele é voltado para lideranças e áreas de gestão de pessoas. O acesso ele custa R$ 250, tá? O curso. Ele tem um e-book super completo, bem grande, bem extenso. Assim, eu quis colocar tudo nele para que as empresas consigam, o profissional que tem acesso, olhar para aquilo e, no meu negócio faz sentido isso. Aqui na minha empresa, essa entrevista de desligamento aqui pode fazer sentido. E o profissional pense sobre isso. Até foi muito bacana que teve um cliente que a gente, para otimizar e baratear o custo, a gente vendeu acesso para toda a área de liderança deles, todos os líderes. Foram 30 lideranças, assistiram ao curso, e depois eu fui lá para fazer uma mediação com a equipe sobre o curso, para a gente construir o plano de ação daquela organização, para aquilo que fazia sentido. Então, assim, eu falo que até um cardápio de boas práticas de gestão alinhada com a conformidade legal dentro da lei, com essas normas internacionais aí de diretriz de ação, que a gente vai cada vez mais ver acontecer aí no dia a dia das empresas. Então, quem tiver interesse, está aí o QR Code, tiver alguma dúvida, só me chamar. Pode passar, Alisson. E aí, eu querendo, né, para ajudar mais as empresas, que nem eu falei ali no começo, tipo, essa ideia de eu quero muito, é um propósito meu a gente ajudar ter mais ambientes de trabalho realmente saudáveis, que tenham melhor produtividade, melhor engajamento das pessoas, menos conflitos. E isso é possível, tá? A gente acha que fui esses dias numa reunião, ficaram só apresentando, nós temos muito atestados médicos. É muito difícil repor as pessoas. Então, a gente faz o quê? Contrato terceirizados. Tipo, isso que eu falei, eu ouvi numa reunião semana passada. Para mim, não faz sentido isso, porque tem como só que a gente vai ter que olhar para isso, com responsabilidade, com entendimento, para entender aonde que está essa falta de engajamento e esses problemas para resolver. E aí, esse curso online, ele ajuda, sim, mas eu quero mais, assim, eu quero ajudar vocês a realmente fazerem esse dever de casa na empresa de vocês. E eu não vou conseguir estar em todas as empresas. Então, o meu sonho aqui é ter vários multiplicadores dessas boas práticas dentro das empresas. E aí eu fiz, né? Aqui eu montei, né, com o Larson, que me ajuda nessa parte, uma oferta exclusiva para o pessoal que está participando desses encontros comigo, que seriam 3 encontros online, de 1 hora cada encontro, tá? Então, vai ser 1 hora de consultoria, 3 horas total, mais 1 hora, que a gente converse. Então, você vai ter primeiro acesso ao curso online. Você pode assistir o curso online e aí vir para mim com uma coisa mais mastigada, para a gente trabalhar de uma forma mais eficiente nessas 3 horas, são 1 hora cada dia. Por que 1 hora? Porque você tem tempo de você ir para a sua empresa, trabalhar e voltar depois. Aí aqui eu entrego um formulário, um diagnóstico personalizado, que esse formulário, inclusive, eu vou disponibilizar lá no grupo. Então, você vai ter esse acesso a esse formulário, você vai poder trabalhar com ele, assistir o curso e voltar comigo para a gente fazer a análise e construir esse plano de ação. Essa experiência que eu trouxe de um cliente que eu fiz, foi dali que eu trouxe para criar esse material, tá?
que funcionou super bem. Eu falei, por que não, né? As pessoas, conhecem vocês aqui, né, de Minas Gerais, de Pouso, a gente conseguir ajudar dessa maneira, seria muito legal. E aí eu tenho esse acompanhamento dos encontros, né? Ali pelo WhatsApp, eu tiro dúvidas, e no encontro a gente faz o mão na massa. O foco aqui é a estratégia para evitar riscos legais e fortalecer a cultura, né? Esse é o objetivo. E aqui nesse oferta 1 eu entrego, então, o curso online completo, o formulário para você trabalhar e 3 horas para a gente, né, em 3 semanas, fazer a construção de um plano de ação e ajudar você nessa construção desse trabalho, né? Pelo horário flexível, pelo Teams. E aí a oferta 2 seria, a diferença é que seria só um encontro, né? Então você faz ali o formulário, preenche, faz o teu diagnóstico, olha para as suas ações, tem o curso online, e aí a gente marca uma consulta aí, um horário para eu te ajudar naquilo que você for necessário, tá? É 1 hora, daí o que muda é essas 2 horas a mais que tem, que é legal, porque vai, trabalha, volta, vai, trabalha e volta. Então, aqui eu queria fazer algo mais dinâmico e levando um conhecimento para dentro da organização, né? Que seja eficiente. Pode passar, Arthur? Aqui, você. Legal, Dri. Você tem interesse no curso online. Você conseguiu acessar ali o QR Code? Então, aqui, ó, agora, nesse aqui, ó, o QR Code, você pode mandar ali um WhatsApp para mim, qualquer coisa eu te ajudo, mas a gente está oferecendo o acesso com o curso com 10% de desconto para o curso online, para quem está no curso, e agora, aqui, então, vamos lá, para o curso online, para vocês, tem 10% de desconto, fica 225. Tem agora eu vou mandar, me manda um WhatsApp que eu mando o cupom. E aí, com 1 hora de consultoria e mais o curso online, o valor do curso sai com total 20% por R$ 500, tá? No caso, tem 20% de desconto. A nossa hora aqui do escritório de consultoria, tá? Qualquer empresa, qualquer cliente, com toda a transparência, que ligar aqui é R$ 500 a hora, toda a nossa precificação. Então, aqui eu estou dando esses descontos. E aí, o combo seria R$ 1.000, né? 3 horas de consultoria mais o curso online. Então, ele está bem, bem em conta. Ele está um valor, porque realmente eu quero levar, entendeu? Eu quero que isso rode dentro das empresas. E eu quero apoiar, porque eu sei que muita coisa ainda precisa ter esclarecimento. A gente está pesquisando juntos, né? E é individual, não é cada empresa vai ter o seu caminhar, os seus desafios, as suas dores, né? Então, se alguém tiver interesse, aí o QR Code me manda ali um WhatsApp que eu tiro dúvidas e esclareço da melhor maneira para a gente conseguir. Vai ser um prazer aí ajudar vocês avançar nesse assunto que é importante para todo mundo, né? Eu falo que quando a gente cuida do ambiente de trabalho, a gente está cuidando de uma sociedade melhor, né? Das pessoas que estão olhando para aquilo para melhores relacionamentos, melhor comunicação. Realmente, a gente tem um ambiente, os números que estão, principalmente aqui no sul, sudeste, são alarmantes, né, em relação à questão de saúde mental. E as lideranças, tipo, a maioria tomando antidepressivos, remédios, né? Então, é uma questão que a gente tem que olhar, sim, para ter mais equilíbrio entre vida pessoal e vida pessoal mais saudável. A gente, não é uma coisa que a gente consegue de uma hora para outra, né? Mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem algum contato, alguma dúvida? Tá aí meu WhatsApp. E assim, gente, né? Não desanimem. Obrigada por vocês estarem aqui. Sempre algo tem que ser algo a ser feito. Os primeiros passos são às vezes os mais desafiadores, os que exigem mais energia, mas as coisas acontecem.
E eu sempre falo assim, né? Vamos começar para aquilo que tem maior risco ou aquilo que tem a maior força da empresa também. Porque às vezes, tratando a força da empresa, a gente consegue resolver algumas outras dores. Então, acho que é isso, né? Mais alguém tem mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Bom, fechamos uma hora de aula. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo, de coração, espero que tenham gostado. Se vocês quiserem deixar um comentário lá no grupo do WhatsApp, o Larson abre para nós ali, para, né, estimular as pessoas a continuarem acompanhando. Segunda-feira que vem a gente tem mais uma aula, e eu vou estar com a Juliana, com a minha sócia. Aqui vai ser nós duas, trocando nossas experiências. Na terceira aula, eu vou estar com o Gabriel, que também é da minha equipe, que ele é especialista em contratos. Eu quero trazer a questão de PJ também para cá. Então, tem muita coisa para falar. Aqui eu dei um geralzão, mas eu vou trazer aí alguns convidados nos encontros para a gente ir aprofundando e trocando cada vez mais experiências e ajudar vocês aí nesse processo para ser eficiente, né? Para não ser, é mais uma obrigação legal, ai, que saco, né? Tipo, não chega a lugar nenhum, só cumpre a lei e fica mais uma coisa engavetada que representa um risco e pode ser uma oportunidade de melhorias, com certeza, aí para o negócio de vocês. Tá bom? Então, muito obrigado e uma ótima semana aí para todos. Até mais.